Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 25, quinta-feira, a igreja celebra hoje a festa de São Marcos Evangelista. E o texto que nós acabamos de ler é o texto de São Marcos mesmo, o último capítulo do Evangelho de São Marcos, que só tem 16 capítulos. É o menor de todos os evangelhos e estamos lendo aqui o finalzinho do finalzinho mesmo do Evangelho de São Marcos, qual Jesus começa dizendo que ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Jesus aqui que nos dá um envio, um mandato. Ide. É o grande ide da igreja. Inclusive, quando se terminava as missas antigamente, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, se terminava com ite missa est, ou seja, acabou a missa, começou a missão. Começou agora a nossa hora, porque é assim, né? O altar nos envia para a missão e a missão nos devolve para o altar. O altar de novo nos envia para a missão, porque dali é da fonte. Jesus diz que sem ele a gente não pode fazer nada. Ele diz que o ramo que tiver cortado da videira, ele não produz fruto algum, ele seca e morre. E muitas pessoas têm morrido por conta disso. Eu digo morrido espiritualmente, porque muitos cristãos, infelizmente, cismam em querer fazer carreira solo. Isso aqui, o mandato de Cristo, o envio de Cristo, que fique muito claro para cada um de nós, ele passa pela igreja. Ninguém de nós se envia, ninguém de nós se escolhe, se escala. Não, nós somos enviados. E nós somos enviados, em primeiro lugar, por Jesus, através da sua igreja. Ninguém que tenta fazer carreira solo consegue se manter vivo. Todos aqueles que se afastaram do pastoreio da igreja, na figura de Pedro, que está com os bispos das igrejas particulares, e cada pároco na sua paróquia, e tentou viver carreira solo, e fazer e acontecer por si mesmo, sem estar enxertado na videira. E veja, digo, essa videira é Cristo, mas a obra de Cristo, visível, é a igreja. A obra de Cristo visível é a igreja. Jesus fundou uma igreja. Inclusive, vocês que me ouvem aí no meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu gravei falando exatamente isso, fazendo uma interrogação. Jesus quis fundar uma igreja? E se você quiser assistir, veja lá. Você vai ver que Jesus ele quis realmente fundar uma igreja. Não só quis, como ele colocou todas as bases, alicerces para a construção da sua igreja, previu a sua longa duração e coisa do tipo. Vale muito a pena. Então, nós temos um mandato. Mas esse mandato, ele é um mandato que requer a obediência, requer ser enviado por essa igreja. Então, primeira coisa do evangelho aqui é nós lembrarmos que nós somos chamados e enviados. E que esse envio passa pela igreja. Coisa muito triste, coisa muito ruim é quando há racha entre fiel e clero, entre fiel e padre, entre fiel e bispo. Tantas coisas, quanta coisa ruim vem disso daí.
quanta machucadura e quanta falta de eficácia há na vida de muitos fiéis que tentaram fazer as coisas sem estar debaixo do pastoreio e do báculo, né, daquele que governa as igrejas particulares. Como ruim é isso, né? A gente viu aí, a gente tem visto, né, quão desastroso é aquele fiel que, sendo batizado, e por ser batizado, ele já é chamado, já é enviado por Jesus automaticamente, o batismo já faz isso, mas nós esquecemos que esse envio, ele passa pela igreja. Por quê? Ora, se o batismo nos envia, então é preciso lembrar que nós não somos batizados na nossa fé, nós somos batizados na fé da igreja. Então quem nos envia é Jesus, sim, mas através da sua esposa, que é a igreja. Isso fica muito claro para nós. Bom, depois Jesus continua dizendo, ele diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, Jesus diz que há uma condição para se salvar, é a fé. Inclusive, a carta aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé e sem santidade não dá para ver a Deus. Se a salvação, a beatitude nossa é ver a Deus, a beatitude própria de Deus, experimentar a felicidade dele e da Trindade, né? Então isso requer de nós aqui, enquanto estamos aqui, isso requer de nós fé. Fé. Quem crer, aqui tem uma condição, olha, quem crer, e aqui, irmãos, inclusive isso nos levaria muito longe se for explicar aqui o que é crer de fato. A gente precisaria de um curso para falar de fé, de crer. Por quê? Porque nem todo aquele que acredita, crê. Quem acredita, por exemplo, em gnomos e fadas e doentes, ele não crê. Isso não é crer, ele acredita nisso, né? Quem acredita na história da carochinha, quem acredita nisso, naquilo outro, né? Em coisas que são contadas, em sofismas, tantos sofismas hoje, né? E as pessoas acreditam, mas isso não é a fé. Isso não é a fé. Né? Crer é diferente de acreditar. Por isso bem cantou a Celina Borges naquela sua música, nem todo aquele que acredita crê. Porque crer é algo totalmente diferente. Quando ela fala de fé e razão, ela canta lá na sua música isso. Nem todo aquele que acredita crê. E isso é uma verdade teológica, inclusive mesmo. Né? Tá muito bem colocada essa música. Teologicamente muito correta, porque é isso mesmo. Então, Jesus diz, quem crê, porque crer supõe muitas coisas. Crer supõe mudança de vida, conversão, metanoia, requer cumprir os mandamentos de Deus, requer se tornar discípulo de Cristo e tantas outras coisas, como disse, isso nos levaria longe demais para a gente explorar aqui a fé. Mas por hora fique isso. Jesus diz, quem crer será salvo. Quem não crê será condenado. Então, a outra coisa que Jesus nos diz aqui é o seguinte, que a nossa missão é anunciar o Evangelho. São Paulo entendeu isso perfeitamente quando ele diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele diz também lá na carta a Timóteo que nós devemos evangelizar, anunciar oportuna e também às vezes importunamente. Então é sempre tempo de anunciar, mas Jesus diz que nossa missão é de fato anunciar, e ele mostra aqui que vai ter gente que não vai aceitar a nossa mensagem, e nós precisamos ficar muito sossegados com isso, né? Às vezes nós vamos em determinados lugares, né? E é bom quando a gente chega lá e a gente vê um povo com o coração aberto, um coração disposto a mudar, um coração que se abre verdadeiramente para Deus, que não quer mais a vida velha. E, nossa, nesses casos aí Deus opera tantas maravilhas, mas há outros lugares que a gente vai também. Eu, por exemplo, vou em muitos lugares pregar, né? Há muitos lugares que a gente vai e a gente vê que as pessoas não querem mudança, né? Alguns vão ali para
sei lá, fazer uma experiência de um final de semana diferente, mas não estão com o coração assim, dispostos a deixar Deus mudar desde dentro a nossa vida. Estão ali, né, distraídos, né, e voltam para sua vidinha, né, medíocre de sempre, né, e acaba aí não acontecendo mudança. Então nós também temos que ficar sossegados com isso, porque a nossa missão não é, muitas das vezes, existem muitas realidades que nós não vamos ver os frutos. Nossa missão é semear, é plantar a palavra de Deus e a genuína mensagem de Jesus Cristo. E ficarmos sossegados, porque, como diz São Paulo, um prega, mas quem faz crescer é Jesus. É Ele que faz a semente germinar e dar frutos. Que a gente então saiba disso, né? E que a gente fique com essa palavra do Senhor. Há um envio para cada um de nós. E veja, o Senhor diz ainda que Ele vai nos assistir nos respaldando com sinais, milagres, prodígios e tudo mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.